Como vocês avaliam essa disputa de narrativas entre Rússia e Ocidente sobre quem conseguiu a vitória decisiva sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial? Quem começa respondendo é a Rita Coitinho. Bom, Vitor, eu acho que essa é, entre todas as disputas de narrativas que a gente acompanha e participa, inclusive, eu acho que essa é a grande disputa do nosso tempo. E não digo do nosso tempo numa concepção curta de tempo, né? Mas do tempo da nossa geração e das 2 ou 3 gerações que vieram antes de nós, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, se constrói essa ideia no chamado Ocidente de que a derrota do nazifascismo foi um produto do desembarque na Normandia, né, e da articulação entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, com uma leve ajuda dos soviéticos, que, portanto, precisavam ser suportados, né, até um certo limite. E essa interpretação, ela perpassa todos os anos da Guerra Fria. Hollywood se dedicou a produzir uma quantidade incontável de obras cinematográficas, onde os soldados dos Estados Unidos são elevados à categoria de heróis da humanidade. Depois a gente tem toda uma produção cinematográfica também da Guerra Fria, em que não apenas os soldados dos Estados Unidos são elevados à condição de heróis da humanidade, como os russos, né, os soviéticos, são colocados como os grandes vilões das liberdades, enfim. E a União Soviética acabou, o Muro de Berlim caiu, os Estados Unidos se declararam os grandes vencedores da disputa da Guerra Fria, e esse debate sobre quem venceu, afinal de contas, a Segunda Guerra, ele foi praticamente suplantado nos anos 90 por uma narrativa única. Essa é dos Estados Unidos como os grandes heróis. Mas a verdade de tudo isso, hoje eu até tive o prazer de gravar um programa sobre isso com o companheiro Zé Reinaldo, né, do Espaço 7, que vai sair na sexta-feira. A gente conversou longamente sobre isso, em que se propagandeia que os Estados Unidos são os heróis, sendo que eles foram os últimos a entrar na guerra. O Roosevelt sofreu oposição interna nos Estados Unidos, desde o início da guerra, quando ele propunha. Roosevelt, de fato, fez uma série de acenos no sentido dos Estados Unidos colaborarem com a Inglaterra, com os que resistiam na França e mesmo com a União Soviética. Mas o Congresso americano foi contrário quase até o final. Os Estados Unidos só entraram na Segunda Guerra Mundial depois de Pearl Harbor, depois do ataque dos japoneses àquela base norte-americana. Até então não havia unidade interna nos Estados Unidos para a participação na guerra, e o que imperava era o isolacionismo nos Estados Unidos. Da mesma maneira, o dia D, o desembarque da Normandia, aconteceu em 1944. A guerra ainda durou um ano inteiro. Somente com a entrada das tropas do Exército Vermelho em Berlim é que, de fato, há uma assinatura, né, no dia 9 de maio, de uma rendição por parte dos alemães. E depois disso, a gente ainda tem a extensão da guerra, na continuidade da guerra ainda, em relação ao Japão e o Projeto Manhattan, e as bombas atômicas no Japão que já estava derrotado, inclusive pela libertação dos chineses e dos coreanos, né? E os Estados Unidos fazem questão de lançar a bomba atômica no Japão já derrotado, para poder ali se colocar como liderança mundial. Então, essa é a grande narrativa, eu acho que da nossa era. Está aí a questão colonial, está aí a questão do conteúdo do que foi derrotado, que também está em disputa. Tem gente que alivia agora para o nazismo, né? Mas isso é uma outra conversa. Eu já passei aqui, já desrespeitei o reloginho. Me emocionei. Obrigado, Suzana. Passando a palavra para o Bruno Lima Rocha. Vitor, Rita, Suzana, eu queria realmente tentar, em 3 minutos, se é impossível, né? Um dia, quem sabe, talvez seja melhor um evento do que um evento ao vivo. Discutir os 2 impactos, tá? O pacto Ribbentrop-Molotov e o isolacionismo dos Estados Unidos. O governo Roosevelt, na minha modestíssima opinião, estava projetando para a Segunda Guerra uma repetição da primeira, onde os Estados Unidos entrou no último ano, serviu de base logística para a Inglaterra e conseguiu saldar toda a sua dívida com o Império Britânico com aquele apoio da guerra.
e garantiu um corredor livre no Atlântico Norte. Só que Pearl Harbor melou tudo. Obrigou os gringos a entrar na guerra em dezembro de 41. Se a gente for pensar em termos reais, concretos, eu diria que 2 fatores fundamentais complementares selam a derrota nazista. Um foi eles não terem acesso à província petrolífera do Azerbaijão em Baku. Ou seja, o caminho de Stalingrado ficaram no meio do caminho. Esse é um fato. Toda a campanha do deserto de Rommel foi para ter acesso à província petrolífera. A estupidez da revista de geopolítica alemã entendia que a Alemanha podia ser uma autarquia econômica. E, por sorte, os imbecis não ouviram o Haushofer, que dizia que não dava, porque não tinha autonomia na produção de energia. E teria que conquistar uma base petrolífera para isso. Então, em termos da projeção estratégica do conflito, a Segunda Guerra foi vencida na Batalha de Stalingrado. Isso a gente não pode negar. Em termos do empenho de 2 economias industriais, a dos Estados Unidos foi beneficiada com a Segunda Guerra, porque se ele sai da Grande Depressão com o esforço de guerra, enquanto a União Soviética perde uma parcela da sua capacidade instalada porque está sob ocupação inimiga. Então, no balanço final, eu diria, com toda a franqueza do mundo, que sem a ofensiva do Exército Vermelho a partir da reconquista de Stalingrado, não seria possível a vitória sobre os nazistas, mas sem a ação das redes de partisãs no leste europeu seria impossível o avanço do Exército Vermelho. Então a gente tem essa combinação da resistência dos povos sob ocupação nazifascista, por um lado, incluindo o italiano, por que não? E a contraofensiva do Exército Vermelho. Mas eu não posso deixar de lembrar do pacto infame Ribbentrop-Molotov. Que isso a gente tem que debater com bastante franqueza um dia aqui, não vai ser hoje. Então, em última análise, foi graças à União Soviética que se venceu a Segunda Guerra. Obrigado, Bruno. Suzana Botar, quem venceu, quem foi o autor da vitória decisiva na Segunda Guerra? O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, ou o Exército Vermelho da União Soviética? Olha, eu vou acompanhar os meus colegas, então não vou entrar mais muito nessa parte histórica que eles já trataram muito bem. Agora, em relação à guerra de narrativas, eu acho que o Ocidente ainda está vencendo essa guerra. A vantagem da guerra de narrativas, diferente da guerra histórica, é que você pode voltar a vencer, né? Você pode perder e voltar. Agora, o Hitler não pode voltar no passado para ganhar dos aliados. Então, o que acontece? Eu acho que hoje, ainda, majoritariamente entre as pessoas, a percepção geral é de que os Estados Unidos e a Europa que venceram os nazistas. Assim, né? E eu falo isso pela minha própria experiência, assim. Na escola, pouquíssima relevância dada para o papel da União Soviética. Eu não me lembro desse grande destaque. Então, onde a gente tira mais elementos fora da escola? Da cultura, né? E a nossa cultura é o quê? Dominada pela ideologia dominante da burguesia, que é importada do imperialismo estadunidense, que são os filmes, enfim, livros, que são os livros que mais circulam, são todos contra a União Soviética e dão destaque para as batalhas americanas. E é óbvio, né? A indústria americana fez 365 bilhões de filmes sobre a Segunda Guerra, sobre pequenos conflitos americanos que tiveram até menor relevância. Então, eles fazem muitos filmes sobre as guerras dos conflitos ali do Pacífico, né? Fizeram também sobre, na Europa, Durkheim, desembarque da Normandia e tal. E sobre Stalingrado, se eu não me engano, tem um filme americano, e que é um filme bem ruim, inclusive, acho que é o Jude Law que faz, e é mais um filme sobre uma história de amor do que um filme de guerra. E é um filme que, assim, é meio patético, porque os soviéticos são todos caricaturais, assim, é ridículo, assim, né? É a minha visão. Eu vi o filme e achei muito ruim. Mas eu acho que também, fora o fato de que tem uma ideologia dominante da burguesia, eu acho que a própria esquerda não veste a camisa, tá?
E eu acho que a esquerda brasileira faz isso por duas razões. Primeiro, porque a esquerda brasileira foi contaminada completamente pelo liberalismo, né? Principalmente depois da queda da União Soviética. E a gente sofreu uma influência muito grande do dito marxismo ocidental, que é altamente anti-União Soviética, que tem ojeriza as experiências socialistas, né? Então, assim, aqui no Brasil tem gente de esquerda que pelo menos Cuba ainda defende. Mas defende Cuba por quê? Porque Cuba virou uma ilha inofensiva. Só por isso. Porque ficou bonitinho defender Cuba. Agora, vejo toda vez que precisa defender uma experiência socialista que precisou encarar de frente o imperialismo, como que é o tratamento. É um tratamento liberal. Fala mal da Venezuela, né? Olha aí como faz o tratamento da Venezuela, e até da China. E olha que a China só teve a possibilidade de hoje estar sendo tão bem falado, de todo esse milagre econômico, porque houve um acordo com os Estados Unidos nos anos 70 que retirou os embargos que permitiu a China de progredir, né? Então, a China não precisou ter tanto essa postura agressiva porque conseguiu fazer, lá nos anos 70, essa negociação com os Estados Unidos. Isso foi fundamental para a China poder se desenvolver, né? Eu acho que a esquerda brasileira ela ainda é muito antissoviética. E também ela e eu acho que é por uma influência, desculpe meus amigos trotskistas, gente, eu gosto muito do Trotsky, eu amo os textos dele, acho ele genial em vários sentidos, mas tem uma herança trotskista brasileira que é radicalmente, por conta da raiva que tem ao Stalin, que vem com já vou concluir, tem um argumento no sentido que é patético, que é, não, a União Soviética venceu apesar do Stalin. Como assim, gente? Assim, tudo bem, foi o povo soviético que venceu a guerra. Tá, foi o povo soviético sob uma liderança. Essa liderança, goste ou não, chamava Joseph Stalin, entendeu? Então, acho que a gente também não se apropria da história por isso. Agora, vem cá, alguém vai dizer que o Vietnã venceu os Estados Unidos em Ho Chi Minh ou Dieppe? Ou a gente vai dizer que Cuba venceu apesar de Fidel e Che? Claro que não. As lideranças têm um papel fundamental nas vitórias das guerras, né? Então, acho que a gente precisa parar com esse preconceito e abraçar a história da esquerda, o que inclui, e que talvez o maior fenômeno do século XX, que é a derrota do nazismo, que foi feita com sangue soviético, né? Graças à União Soviética. Eu acho que a esquerda tem que parar com esse nojinho e tem que abraçar para si essa história para derrotar os liberais, porque só assim a gente tem que vestir a camisa para derrotar esse revisionismo histórico barato que diz que foram a Europa e os Estados Unidos que venceram a Alemanha nazista, quando não foi. Foi a União Soviética que foi fundamental, como o Bruno colocou, foi a Batalha de Stalingrado que quebrou a coluna vertebral do nazismo, como o Breno escreveu naquele belíssimo artigo que foi publicado na Folha. Quem não leu, leia. Obrigado, Suzana. E já que você falou do Breno, nós temos 2 comentários do Breno Altman aqui no nosso chat sobre comentários anteriores do Bruno Lima Rocha e da própria Suzana. Eu vou começar com um comentário a respeito do que o Bruno falou na sua resposta. O Breno diz aqui, sem o infame, entre aspas, Pacto Molotov-Ribbentrop, a Alemanha teria atacado a União Soviética em 1939 e o primeiro Estado socialista teria provavelmente virado pó. Essa é a opinião aqui do Breno Altman, né? Fazendo um contraste aí com a opinião do Bruno. Depois, se você quiser, a gente pode abrir o microfone para você, Bruno, para poder, se você quiser responder aí o Breno. E sobre a Suzana Botaro, o Breno falou que se a Suzana está se referindo ao filme Círculo de Fogo, é um ótimo filme, né? E a Suzana está dizendo aqui que não, é outro filme. Mas depois a gente também pode resgatar. É ótimo. Hã? É esse filme mesmo e não é bom. Mas, enfim. Ah, tá. Ela concorda, ela aceita que o filme é esse, Círculo de Fogo, mas ela discorda sobre a avaliação da qualidade do filme. Mas, enfim, o Breno gostou do filme. Bruno, você quer falar alguma coisa sobre o Pacto Ribbentrop-Molotov? Eu estou naquele dilema, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Se eu respondo em 2 minutos, eu bato com o editor do portal que começaram a me convidar faz menos de 1 ano. Se eu não respondo, eu estou pipocando. Então, eu vou de Galileu. Não gira, mas gira, sabe? Embora não falou isso, atribuíram a ele. A gente pode ler pela ótica do pragmatismo, aí eu estou errado, ou a gente pode entender que tem limites no pragmatismo. Eu já li texto do Breno falando isso, comparando com Brest-Litovsky também, e deu na concessão da Ucrânia. Se não fosse a Revolução Ucraniana, 17 a 21, teria sido tomado pelo Exército Branco.
Por isso que eu falei que é melhor fazer um debate só sobre isso. Mas, enfim, o editor, em última análise, é quem tem razão. Imagina, Forte abraço, todas as opiniões aí não, são não, falando sério, que é um tema de muita profundidade para a gente falar em 2 minutos. Bom, E eu disse que a União Soviética venceu a guerra. Sobre o Pacto Ribbentrop